diz romanos. Romanos era um povo, ou ainda é um povo, que está na Itália. Hoje eles são os italianos, né? Mas os romanos, naquela época, ele era considerado como um povo que era conquistador. Conquistador no sentido de conquistar terras, de guerrear, de vencer batalhas, para tomar a terra, para colocar ali todos sobre suas ordens, para governar um pedaço de terra. E para quem não sabe, os romanos, na época de Jesus Cristo, que foi quando ele nasceu, para andar no meio de nós, eu queria que os irmãos fizessem um pouquinho de silêncio e prestem atenção. Na época que Jesus estava no meio de nós, quando ele nasceu, quando ele saiu para seu ministério, com 30 anos de idade, irmão Sueca, ele saiu para o seu ministério. O que é um ministério? Ele saiu para fazer o evangelismo da cidade, do país, da região. Na medida que ele sai para fazer o evangelismo da região que ele vivia, ele convoca alguns para andar com ele. A maioria deles estavam ali na região de Nazaré. Ele convoca ali os 12 discípulos. E esses discípulos andavam com ele, próximo dele, fazendo ali o auxílio do seu ministério, ou ajudando ele a evangelizar aquelas nações. E os romanos eram soldados daquela época, era o governo daquela época, que tinha como rei o imperador Pilatos e o rei Herodes, que governavam aqui naquele tempo. E Jesus, no decorrer da sua caminhada evangelística, ele se deparou com muitas situações. Ele se deparou com os soldados romanos, ele se deparou com Herodes, com Pilatos, ele se deparou também com aqueles fariseus, saduceus, escribas, com os religiosos da época. Jesus, quando se levantou para evangelizar uma nação, ele também se deparou com outros que vieram antes dele, também denominados profetas, ou revolucionários. Por que revolucionários? Porque o país de Israel, ele estava ali sendo dominado pelos romanos. E toda vez que se levantava alguém com ideias ou com ideologias que combatiam os forasteiros, que eram os romanos, ele se tornava ali um revolucionário. Porque, se você observar, até os dias de hoje, nós temos revolucionários. O que é um revolucionário? É alguém que tem uma ideia contrária ao governo ou à liderança da qual ele faz parte. Ele vai revolucionar aquilo. É alguém que se levanta, vou dar um exemplo simples aqui para os irmãos. É alguém que se levanta contra o governo que está aí hoje. Governo federal. Ele é um revolucionário. Mas ele só se é considerado um revolucionário com grande força quando ele consegue ajuntar pessoas para estar com ele revolucionando aquilo.